Olá, pessoal. Terça-feira, 12 de outubro, bem-vindo a mais um Open News. Hoje, dia 12, né? Dia do corretor de seguros. Então, eu vou começar aqui a falar sobre o mercado de seguros antes de começar a falar de Open Banking e de pagamentos também, que eu vou abordar. Mas, antes de começar tudo, eu quero lembrar você de dar o like nesse vídeo, deixar seus comentários, fazer as observações aí. Isso é muito importante para esse vídeo ganhar relevância aí. Compartilhe ele com seus amigos. Então, enfim, antes de gostar, não gostar, já deixa seu comentário e compartilha aí. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momento. Aí já apareceu aí para vocês, né? Então, o que eu quero comentar é sobre essa consulta pública 34 aqui, que está desde o dia 1 de outubro aí disponível, até o dia 30 para comentários, onde ela estabelece aí os requisitos para credenciamento e funcionamento das sociedades iniciadoras dos serviços de seguro, né, da CIS, que vão tratar do Open Insurance, sistema de seguros abertos aí. Já trago aqui para vocês, né, o documento lá anexo, que são as exposições de motivo. Vou aumentar um pouco a tela, vai ficar melhor aí para vocês olharem. Mas vocês têm aí, vou deixar o link para vocês, é claro, mas aqui ele vai falando por que regular, o que está regulando, quais foram os pensamentos aqui do regulador nessa proposta. E é um documento, assim, com 4 páginas, enfim, então bem amplo aí, tem bastante coisa para dar uma olhada, para dar uma lida, uma analisada. E na sequência aqui, já compartilhando também com vocês, a própria minuta, né? Então, a minuta ainda que está aí proposta justamente para receber os comentários de todo mundo até o dia 30 de outubro. Então, associações, né? Então, todos os representantes aí, ou não, nem associações, mas pessoas físicas, jurídicas aí que quiserem fazer os seus comentários, podem enviar sim para a SUSEP, e daí aqui ela vai falando, né? O que é essa sociedade, o que se considera, é, é, quem, assim, participante obrigatório do Open Insurance, credenciado, e daí ela começa a falar o que ela deve fazer, o que ela deve ter. Fala aqui de Open Banking, ó, ser uma instituição iniciadora de transação de pagamento autorizada no Open Banking. Então, começa a vincular, né, criar aquela interoperabilidade entre as duas, o, como deve ser esse pedido, como deve funcionar todos os processos. Meu objetivo aqui não vai ser comentar agora isso com vocês, mas principalmente trazer aqui que está aberta essa consulta pública, algumas entidades aí, algumas associações já trabalhando nas suas respostas, e principalmente trazendo o convite aí para você se mobilizar, procurar aí sua associação e participar disso, ou pelo menos ler como está essa consulta pública e fazer seus comentários, fazer suas manifestações. Isso é muito importante, né? Então, toda vez que tem uma regulação e o regulador ele sente que ele precisa provocar a sociedade, entender melhor os objetivos, o quanto aquilo está sendo benéfico ou não, ele abre essa consulta pública. Conforme ele tem essa interação, essas respostas, ele consegue atender o objetivo dele de trazer aí satisfação para a maioria, né? E vamos seguir aqui, compartilhar aqui novamente com vocês. Daí uma notícia, a maioria já deve estar ciente, não sei. Mas daí a superintendente da SUSEP, a Solange Vieira, né? Ela foi chamada aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, vai conduzir um outro projeto lá no BNDES. Então, nessa próxima semana aí, né? A gente já vai ter mudanças, enfim, próximas semanas, dentro desse mês, possíveis mudanças dentro da Superintendência de Seguros. Com isso, tem que ver como é que fica, né? A ideia de todo o Open Insurance, todas essas políticas de inovação que está tendo no ambiente, são positivas, são pautas aí da sociedade, mas pode ter alterações no cronograma, pode ter alterações, inclusive, do ponto de vista, né? Então, existem matérias aí já na mídia, na imprensa, de agora os corretores vão ter uma voz talvez diferente, né? Então, podem até ser inseridos também nesse contexto.
Isso pode ser muito interessante, então vai trazer aí a expectativa é que não mude o cronograma, então a primeira fase do Open Insurance já é prevista aí para 15/12, isso se mantém, as demais fases ainda têm mais tempo, são mais espaçadas, mas que com isso vai trazer visões diferentes aí nesse processo regulatório. E isso pode sim mexer, movimentar aí todo o mercado. E já que eu falei bastante de seguros, vou trazer aí, já falei aqui para vocês nas semanas anteriores, do Open Insurance Week, né? Então, um evento online aí tratando sobre esse tema, sobre Open Insurance, diversas pessoas aí já confirmadas, os patrocinadores do evento aqui, e as inscrições são gratuitas. Então, aproveite, corre lá no site, se inscreve se você não inscreveu ainda. Se você já se inscreveu, manda lá para um amigo, manda para um colega. Já mandou para um colega, compartilha na sua rede o crachá aí, ou a credencial virtual do evento, enfim. Divulgue, faça ser um sucesso. Vamos lá falar agora de Banco Central e trazer aqui para vocês principalmente um caso aí que aconteceu com o Pix de pagamentos. E foi aqui, ó, trazer a notícia do próprio Banco Central, ele comunicando sobre uma ocorrência que teve aí de exposição de dados de Pix, né? Então isso daí foi no finalzinho aí do mês anterior. Deixa eu trazer para vocês um pouco o que foi isso daí, né? Identificaram que um cliente, né, enfim, através de algum programa, uma falha no aplicativo, alguma coisa assim, consultou diversas chaves Pix e com isso conseguiu ter informações de telefones válidos e a partir daquele momento de quais telefones, se eles tinham conta naquela instituição, em que instituições tinham contas, né? Não foi uma falha do DICT, né, do Diretório de Participantes, não foi uma falha de segurança específica dessa instituição aí que teve isso, mas acabou tendo essa ocorrência. O Banco Central não tinha essa obrigação de comunicar ao mercado, mas ele definiu já comunicar ao mercado, transparência, para realmente não ter nenhum problema, já que várias notícias aí, pautas negativas aí envolvendo Pix, tudo mais, Procon, então eu acho que ele resolveu tomar essa iniciativa de se manifestar. Compartilhar aqui de novo, teve um colega, o Fernando Tassin, ele preparou um material, compartilhou no grupo com a gente, quantas mudanças regulatórias a gente teve aí no Pix, né, em pagamentos instantâneos, em 2021. Então, o alto volume regulatório que a gente está tendo, né? Então, aqui a gente vê na imagem desde lá da primeira, desde janeiro já começou isso daí. E no momento, estamos aqui dessa imagem, né? Em 5/10, já tinha aí 45 alterações, resoluções, enfim, fazendo essas alterações, né? Ou instruções normativas, ou mesmo as resoluções. O que aconteceu aqui no dia 6? No dia 6 a gente teve essa outra resolução, a de número 150, que ela consolidou diversas normas quando a gente fala de arranjos de pagamentos. Então, não diretamente com Pix, mas tratando de SPB, estabelecendo aí critérios de arranjos de pagamentos, o que é SPB e o que não é SPB. Vale a pena você dar uma lida em tudo isso. O que é interessante nesse ponto? Olha o número de circulares aqui que ela revoga. Então, o que acontece? Ela pegou várias normativas que vinham desde lá de 2013, enfim, até hoje, e daí foi revogando essas, escreveu uma normativa, uma resolução aí, consolidando tudo isso. Então, isso aí é muito bom, muito positivo. Deixar aqui para vocês, né? Enfim, é extenso, enfim, porque justamente é a consolidação de tudo isso. Mas é muito interessante. Foi uma coisa aí que aconteceu e é mais fácil agora, né? Se você quer entender como tá a normativa, pode partir aí a partir dessa para entender pelo menos o arranjo de pagamentos aí, a parte do SPB. Continua compartilhando a tela aqui, essa da resolução 152, que daí, na verdade, é só um ajuste em termos da data limite aí que a gente tem, que a gente tinha, referente à governança do Open Banking, né? Então, deixa eu trazer aqui a tela para mim e falar com vocês.
o que a gente tem, né? A gente tem uma estrutura de governança hoje do Open Banking, que é uma estrutura inicial, ela ainda não é a estrutura definitiva, não é como vai ficar para sempre. Então, uma estrutura de governança inicial, que foi definida lá em maio, um pouquinho depois, foi em maio de 2020, junho de 2020, e que segue até hoje. E daí ela precisava se tornar uma estrutura definitiva, né? O prazo agora para isso é 30 de julho de 2020. Então, até a metade do próximo ano é quando ela tem que se tornar realmente uma estrutura definitiva aí de Open Banking. Vamos ver como vai ser isso. Pode se juntar, quem sabe essa estrutura também cuide de Open Insurance, quem sabe essa estrutura cuide de outras coisas. Tem pessoas que acreditam que isso é positivo, tem pessoas que não. Se você tem uma opinião aí, pode deixar aqui no comentário também. Vai ser legal a gente até debater sobre isso aí. Vamos lá, e agora sim falar de Open Banking, terceira fase, pagamentos instantâneos, e daí vai ser bem interessante. A gente teve aí a normativa 171 no dia 11, então ontem aí, segunda-feira, saiu. E daí o que ela fala? Os ciclos de implantação que a gente vai ter da terceira fase, da fase 3 aí do Open Banking, no que se refere à inicialização de pagamentos instantâneos, então dos PIX, né? Então, lembrando aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Então, eu cheguei a falar para vocês até no vídeo anterior, então se você não assistiu, lá no vídeo anterior eu dou uma recapitulada em qual é os ciclos de implantação da fase 2, vale a pena você ver no último Open News. Mas esse aqui é os ciclos de implantação da terceira fase. A terceira fase, ela já é fatiada, porque agora a gente está falando de pagamentos instantâneos, e lá para o próximo ano a gente vai ter outros tipos de pagamento, como TED, por exemplo, pagamento de títulos. Mas quando a gente fala de pagamentos instantâneos, o Banco Central ele também mudou isso daí. Mudou não, ele definiu aí uma implantação segura, né? Não há uma mudança, é só uma definição aí no ajuste de implantação de como ele vai funcionar. Deixa eu trazer aqui a tela, ó, que daí vai ficar muito mais fácil eu explicar. Vão ser basicamente aí 4 ciclos. Então a gente começa aqui no primeiro ciclo dela, que daí dia 29/10, então, mais 2 semanas aí, até o dia 14/11, onde a gente vai poder iniciar pagamentos pela chave Pix, ou inserção manual aí dos dados, nos casos que a gente tiver todos os dados aí do usuário, né? Esses clientes que vão poder participar do ciclo 1 aí, são previamente selecionados pela instituição. E o limite dessa transação, R$ 1.000 aí, por transação. E vai funcionar das 6 às 8, desculpa, das 6 às 20, nos dias úteis. Já tem um segundo ciclo de 15 de novembro até 30 de novembro, que 1% das pessoas naturais e 1% das pessoas jurídicas, daí sim vão acessar aí os pagamentos instantâneos através dessa modalidade, também limitado ao valor de R$ 1.000, né? Mas aqui já transacionando 24 horas por dia nas quintas e sextas-feiras, e naquele horário lá mais reduzido, enfim, nos demais dias. Passado isso, quando a gente vai lá para 1 de dezembro, a gente já tem a inicialização de pagamentos também por QR Code dinâmico e estático, então justamente a possibilidade de eu apontar lá pelo aplicativo e ler, capturar o QR Code e iniciar esse pagamento para toda a base de clientes que a instituição detentora de conta tiver, limitado também a R$ 1.000 aí até 31 de janeiro. E aqui funcionando 24 horas por dia. Lá em 1 de fevereiro, daí sim ele começa a funcionar o quarto ciclo, sem restrição de valor por transação, funcionando 24 horas por dia, monitorado até 17 aí de fevereiro. O que significa isso? A qualquer momento, o regulador ele pode ou acelerar esses ciclos, né, trazer esse cronograma um pouco mais para próximo,
ou sentindo a necessidade aí do mercado de qualquer ajuste, definição técnica e tudo mais, levar isso mais para frente. Mas aí define até uma pergunta que fizeram lá no vídeo anterior, né? Como vai funcionar os ciclos de implantação? Quando entra, de repente, Pix agendado? Quando entra isso? Putz, então assim, essa é a definição, esse é o cronograma que a gente tem atual aí dos pagamentos instantâneos e é assim que ele vai evoluir. Novidades, né? Então, assim, outras definições e tudo mais, elas vão vir em breve, elas vão aparecer aí, vão ter aí novidades, sim. E daí você vai acompanhando justamente aqui no canal. Vamos lá. O que eu não posso deixar de falar aí para vocês também ainda hoje, mas é consulta pública do Banco Central. Então eu comecei aí falando da SUSEP, né, que ela tem uma consulta pública. Banco Central também está com uma consulta pública, a de número 89, que é para falar sobre a taxa de intercâmbio entre estabelecimentos comercial, adquirências, pagamentos aí dos arranjos de pagamento, né? O que é essa consulta pública? E ela é interessante, é importante aí vocês se envolverem também. Ela vai estabelecer o limite máximo da taxa de intercâmbio e a vedação, né, do estabelecimento de prazos máximos diferentes para recursos para o usuário, no que se diz aí o recebedor dos arranjos de pagamento. Né? Então, assim, a pré-paga, à vista, pós-pago, enfim, você tem datas diferentes, então aqui ele está definindo que não. E daí, nessa proposta, no que o Banco Central está colocando, ele coloca uma taxa limite aí de 0,5% máximo ao valor da transação. E daí segue aí todo o texto, enfim, outras coisas, os anexos e etc. que devem ser analisados. O que muda isso, né? Essa taxa, ela é hoje responsável pela receita de diversas instituições de pagamentos, diversas IPs, bancos também, né? Mas principalmente, qual que é o padrão, a média aí de um mercado é 1,5%. Então, quando se trabalha com 0,5%, a gente está falando em quase 1/3 hoje da receita que eles têm com essas taxas aí, sendo afetada. Então, isso deve envolver bastante aí as instituições, as fintechs e todo o ecossistema aí do meio de pagamentos, para trazer aí se isso é positivo, como é que cada um vai operar isso aí. Pro recebedor, então, pro varejo, isso é muito positivo. Então, o varejo ele está falando aí de receber menos desconto, né? Então, receber maior aquele valor e num prazo talvez menor. Mas daí, se o usuário, se o usuário não tem o cartão, se não tem isso, putz, vai levar o usuário a fazer mais transações com dinheiro, vai levar ele a fazer mais transações com Pix, então, riscos de fraude, cheques, enfim. Então, vale a pena aí o mercado debater aí sobre essa consulta pública também, porque são coisas aí interessantes. Então, falei para vocês aí, começamos falando lá de seguros, falamos de consulta pública aí dos iniciadores de pagamento, trouxemos algumas novidades, falamos do evento, falamos de Open Banking, pagamentos instantâneos e toda essa cadeia de pagamento aí que está sofrendo alterações e evoluções aí no longo desse tempo. É isso. Não esquece aí de deixar seu like, se você não deixou até agora, comentar esse vídeo, compartilhar com seus colegas. E valeu, muito obrigado aí, boa noite.